Bem, hoje eu quero falar um bocadinho sobre a preguiça como pecado e como ultrapassar a preguiça com a nossa conexão com Deus e a nossa fé em Jesus. Então, eu estou a fazer este vídeo meio hipócrita porque este vídeo era suposto ser gravado ontem, mas ontem, quando eu cheguei a casa, estava mesmo. O meu cérebro estava completamente fora de lugar. Então eu disse: não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Sucumbi-me à preguiça. Portanto, eu não venho para este vídeo como um pregador, mas como um irmão para avisar e apontar os perigos que, que é este grande pecado, que é pecado mortal, a preguiça. Portanto, eu não vos venho aqui como alguém que esteja acima, mas alguém que está a caminhar com todos vós. E eu meto altos padrões para a minha vida. Se fôssemos olhar para a minha vida num todo, era difícil alguém dizer que eu sou uma pessoa preguiçosa, porque não, mas tal como, tal como toda a gente tem tentações e por vezes sucumbo às tentações, tal como foi ontem. Portanto, eu venho, não só neste vídeo, mas em todos, tudo que eu falo, como um irmão e alguém que esteja a fazer esta caminhada com vocês todos. Portanto, a preguiça, como eu já disse, é pecado mortal, e a preguiça é um pecado que corrompe a nossa fé por dentro. Porque é literalmente o antídoto para a nossa fé. A preguiça proíbe-nos de praticarmos a nossa fé, proíbe-nos de fazer os hábitos que alimentam a nossa fé. Porque se sucumbirmos muitas vezes à preguiça, paramos de rezar, paramos de meter a nossa fé em Jesus, paramos de ir à igreja, ir à missa, procurar a confissão, procurar reconciliar e procurar o perdão. Um, Portanto, a preguiça é um pecado, tal como todos os outros, mas este dia que é num nível acima, corrompe a nossa fé por dentro, porque inibe-nos de praticarmos literalmente a nossa fé. É tipo correntes. Portanto, na Bíblia é dito inúmeras vezes, por isso é que é considerado pecado mortal, é dito inúmeras vezes que avisos contra a preguiça, avisos, é-nos avisado nas escrituras sobre os perigos da preguiça e o que é que isso eventualmente vai trazer, e também é exaltada e metido com grande importância o trabalho e o ofício e o sustentar e o providenciar para os outros e para nós também, se quisermos ter uma vida de qualidade. Portanto, eu vou só aqui ler uma passagem que até é famosa, é conhecida, quando estamos a falar deste tema da preguiça e isso tudo, e é do livro de Provérbios do rei Salomão, capítulo 6, versículos 6 a 11. Vai ao preguiçoso, ter com a formiga, observa o seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem guia, nem capataz, nem mestre. No verão faz as suas provisões, no tempo da ceifa, junta o seu alimento. Até quando dormirás, tu, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Dormes um pouco, outro pouco dormitas, outro pouco cruzas as mãos para dormitares. A indigência cai sobre ti como um salteador e a pobreza como um homem armado. O livro de Provérbios e Provérbios fala muito da preguiça e da importância do trabalho e da importância de santificar o trabalho ao Senhor. Portanto, o que este versículo nos diz é olharmos para as formigas não como um animal pequeno, mas como exemplo do que elas fazem.
Não sei se me estou a fazer entender. Ahm, Olhar para as formigas não pela sua aparência, mas sim pela, pelo trabalho que elas fazem sempre. Se olharmos para as formigas, elas nunca estão paradas, nunca param, estão sempre a andar de um lado para o outro, sempre a trabalhar juntas, sempre a formar novas. Como é que se chama? As cenas que elas fazem, não faço ideia. Mas pronto, estão sempre a trabalhar, nunca param, porque é esse trabalho que lhes sustenta, é essa a palavra, e é esse o trabalho que elas vão poder viver em comunidade umas com as outras. Portanto, o trabalho para nós também sustenta-nos e alimenta-nos literalmente, hum, fisicamente, materialmente e financeiramente, alimenta-nos literalmente o nosso estômago, hum, mas também alimenta a nossa alma. O trabalho é uma forma de mantermos ocupados e pôr em prática o que nós aprendemos na igreja, nas escrituras e tudo mais, meter a nossa fé na prática para o mundo em si. Portanto, eu queria ler mais uma citação, desta vez não é das Sagradas Escrituras, mas é da encíclica do Papa São João Paulo II, Laborem Excess, não sei se estou a dizer bem o latim, acho que é assim, que é uma encíclica toda só sobre o trabalho, que acho que não foi lançada no quando a encíclica do Papa Leão XIII Rerum Novarum fez 90 anos. Acho que foi tipo uma encíclica de aniversário em si, porque o Rerum Novarum também fala muito sobre o trabalho e a doutrina social da Igreja e como meter os ensinamentos neste novo mundo moderno, que é algo que o nosso atual Papa Leão XIV está a tentar voltar, por isso é que ele se chamou XIV e seguiu o exemplo do Papa Leão XIII. Ok, o trabalho é um bem do homem, é um bem da sua humanidade, porque mediante o trabalho o homem não somente transforma a sua natureza, adaptando-se às suas próprias necessidades. Peço desculpa. O homem não somente transforma a natureza, adaptando-a às suas próprias necessidades, mas também se realiza a si mesmo como homem e, até num certo sentido, se torna mais homem. E esta última parte se torna mais homem, isto é, só para dar um contexto, o Papa Leão, Papa São João Paulo II não está a dizer homem no termo masculino, mas homem como humano. Porque o que ele está a dizer é o humano realiza-se a si mesmo, a pessoa realiza-se a si mesmo, mesmo como humano, e num certo sentido torna-se mais humano, tipo, renova a sua humanidade e a sua dignidade. Porque o trabalho não é só algo, não é só um bem material, mas é também um bem digno. As pessoas que realmente são trabalhadoras e não sucumbem à preguiça, são pessoas dignas, são pessoas fortes, são pessoas de bom espírito. Portanto, o trabalho bem que renova e expande a nossa humanidade, como torna-nos melhores humanos. Então, para voltar de volta ao tema da preguiça em si, eu diria que a preguiça é uma consequência e não uma raiz. Eu diria que a preguiça é arrogância. A preguiça é suposição arrogante que Deus nos irá dar uma segunda oportunidade, que nos irá dar mais oportunidades para fazer o que tínhamos para fazer hoje. Não sei se me estou a fazer entender. Deus dá-nos, cada dia que passa é uma bênção e uma dádiva de Deus. E nós não usarmos esse tempo e dizemos, faço amanhã, faço daqui uma semana, quando eu me reformar, quando eu... Não. Cada dia que passa é uma bênção e temos de usar esse tempo com sabedoria e com sensatez. Não sei se é bem essa palavra. Mas
A preguiça é a suposição arrogante que Deus deve-nos alguma coisa, que Deus nos irá dar mais do que Ele já deu, porque Deus não nos deve nada. Ele dá, mas Ele não nos deve nada. Não é uma recompensa, é um presente. Uma recompensa é algo que nós recebemos depois de termos feito algum trabalho, uma coisa assim. Não, Deus dá-nos mesmo sem nós fazermos nada, porque é esse o amor que Ele tem por nós. Portanto, estarmos a não usar esse tempo com maturidade e com cabeça e com produtividade é nós estarmos a pegar nesse presente que Deus nos deu e não estarmos a sermos gratos por ele. É como alguém nos desse um presente no Natal e nós tipo, não quero, não quero, não quero. E claro que há presentes de Natal que não têm nada a ver e se as pessoas só compram só mesmo porque sim, mas Deus está-nos a dar vida, está-nos a dar tempo, está-nos a dar família, está-nos a dar isto tudo, que são dádivas imensas e nós não estamos a reconhecer, se calhar podemos reconhecer com palavras, mas não estamos a reconhecer isso com ações, com obras. Nossa fé não se está a transformar em obras que nós podemos mostrar e apontar para provar a nossa fé. Portanto, é ter muito cuidado com a arrogância e a suposição que Deus nos irá dar mais tempo, porque Deus dá-nos 24 horas por dia. Temos 24 horas para fazer o que nós temos a fazer, temos 24 horas para trabalhar, para rezar, para ler as Escrituras, para aprofundar o nosso conhecimento. Temos 24 horas que é mais do que suficiente num dia, menos, claro, o tempo que nós passamos a dormir, mas isso também faz parte do trabalho, porque descanso e isso tudo faz parte da nossa vida de oração, que eu vou falar a seguir. Então, para ultrapassar a preguiça, eu diria que é 3 coisas. Primeiro, temos de parar de ser insensatos com o tempo que Deus nos dá. Podemos reconhecer que Deus dá-nos esse tempo, mas isso só não é suficiente. Temos de parar de ser insensatos e temos de ser sábios perante o que nós fazemos e o que nós decidimos fazer em cada dia. Temos de ter um plano, claro que cada dia é um dia e não vai ser todos os dias iguais, mas temos de ter uma ideia, um plano de batalha para cada dia e como é que nós vamos adorar e glorificar o Senhor em cada dia, porque desde o momento onde nós acordamos até o momento onde nós vamos dormir, como cristãos, tudo o nosso dia deve ser pelo único propósito de glorificar o Senhor. Tudo o nosso dia deve ser o propósito para proclamar Jesus e proclamar o Evangelho. Mesmo que seja tipo indiretamente. Tudo é para a glória do Senhor. Então, a primeira coisa é parar de ser insensatos e ganhar sabedoria. Salomão sempre, nos livros dos provérbios, diz sempre que a sabedoria vem diretamente de Deus e a sabedoria real é o temor de Deus. A segunda coisa é humilhar-nos, sermos humildes perante nós mesmos, nós como criaturas, a Deus que está acima de nós e a Deus a conceder-nos este dom que é o tempo e que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas morrem cedo, muitas pessoas... Porque Deus, como eu já disse, Deus não nos deve nada, Deus não tem de nos dar mais nada. Por isso nós temos de ser humildes e pensar, ok, Deus deu-me este dia, mais um dia, vou usá-lo de forma a glorificar e a consagrar este dia ao Senhor. Portanto, humildade é muito importante, porque a humildade combate a arrogância e é da arrogância que vem a preguiça, como eu já disse há pouco. Portanto, olhar para cada dia como uma oportunidade e uma bênção de Deus e dizer, ok, Deus deu-me a minha vida, Deus deu-me este tempo, é uma obrigação que eu faço para mim mesmo de eu usar este tempo de forma produtiva e de forma a glorificar o Senhor. E terceira coisa é gratidão. Gratidão que
joga-me um bocadinho com humildade. Gratidão de acordar todos os dias. Senhor, peço, agradeço por mais um dia. Não, o Senhor não me teve de dar este dia, mas deu-me na mesma forma. Então eu agradeço, Senhor. Por favor, guia-me durante este dia. Guia-me durante todos os objetivos e todos os obstáculos que eu possa passar durante este dia e que eu nunca tire a sua graça da minha mente. É assim que nós devemos acordar todos os dias com espírito de glorificar o Senhor e espírito de consagrar todos os dias ao Deus verdadeiro e de usar esse tempo produtivamente para nós, para a nossa família, mas também principalmente para Deus. E uma outra coisa que eu queria falar, que é, eu não estou a dizer que Deus requer que os seus fiéis sejam pessoas que estejam sempre a trabalhar, ou sempre no trabalho, ou sempre a fazer isto e aquilo, sempre a ganhar dinheiro, ou isto. Não. A Bíblia fala muito da importância do trabalho, mas também fala muito dos perigos de demasiado trabalho. E o que estamos a ver recentemente com esta cultura, com esta hustle culture do Andrew Tate e isso tudo, é as pessoas pensarem que sucesso é trabalhar o dia todo e fazer muito dinheiro, mas não têm liberdade. Podem dizer que estão a escapar da Matrix ou estão a ganhar liberdade, ou estão a fugir do sistema, mas o que realmente eles fazem, eles fogem do sistema, sim, mas eles criam o seu próprio sistema e tornam-se escravos desse próprio sistema que eles criaram. É tipo um negative, como é que se diz? Esqueci-me do nome. É um negative. Esqueci-me do nome. Esqueci-me do nome, mas é um ciclo negativo que alimenta-se de si mesmo. Não sei se me estou a fazer, mas é um ciclo vicioso de negatividade que sim, pode estar a fazer dinheiro, pode estar a fazer isto, aquilo, mas e o resto? Portanto, eu diria que pessoas, pronto, que trabalham o dia todo e não têm tempo para mais nada e só trabalham, só trabalham, só trabalham, só trabalham, são pessoas preguiçosas. Eu sei que pode parecer um pouco estranho estar a dizer isto, mas sim, eu acho que são pessoas preguiçosas porque estão a ser preguiçosas perante a sua vida de oração, estão a ser preguiçosas perante a sua vida espiritual, a sua vida com o Senhor. Portanto, eu não estou aqui a dizer que Deus requer que os seus fiéis tipo, estejam o dia todo a trabalhar e isso tudo. Porque é uma coisa boa sustentar a nossa família e isso tudo. Um, depende também da idade que esteja a ver este vídeo, mas eu, como homem, eu quero sustentar a minha família e ser um principal providenciador de dinheiro. Sim, a Bíblia diz-nos para fazer isso e Deus requer isso de nós, homens, para sustentarmos os nossos filhos e a nossa mulher. Mas mais importante que isso é sustentar espiritualmente e emocionalmente e sermos guias e sermos líderes espirituais da nossa família. Porque o objetivo do casamento é o homem guiar a sua mulher e os seus filhos mais perto de Deus. Guiar a sua mulher e os seus filhos para o céu. Esse é o objetivo do casamento e esse é o papel do homem na relação, no casal, no casamento. Portanto, é muito importante, sim, providenciar e sustentar financeiramente, mas mais importante que isso, que é algo que é muito negligenciado nas famílias, é providenciar emocionalmente e espiritualmente, guiar a família e os amigos, pronto, mais perto do Senhor. Portanto, só para concluir, só para dar aqui um resumo, a preguiça é um pecado muito grave, porque
proíbe-nos de fazer aquilo que alimenta a nossa fé, que é trabalho e rezar, isso tudo, permite-nos fazer isso, e essas coisas alimentam a nossa fé, renova-nos espiritualmente, rejuvenesce-nos, essa é a palavra, acho que é assim que se diz, como pessoas, porque estamos a ser úteis, estamos a trabalhar para o reino de Deus, mesmo que não estejamos a trabalhar diretamente para a igreja, uma coisa assim, ou estarmos a ser pessoas mais disciplinadas e não estou a dizer que tem de ser logo da vida profissional isso tudo. Ir ao ginásio, por exemplo, mudou a minha vida, literalmente. Não só a minha aparência mudou, mas também saio do ginásio uma pessoa mais disciplinada, mais forte emocionalmente. Portanto, o trabalho e o ofício e manter-nos ocupados alimenta a nossa fé. E terceiro, a preguiça brota da arrogância, porque a preguiça é a suposição arrogante que Deus nos deve mais um dia e que Deus nos irá dar mais um dia, portanto não vale a pena fazermos as coisas agora, Deus vai nos dar mais, Deus vai nos dar mais, quando não é assim que funciona. Deus não nos deve nada, mas Ele dá, mas não nos deve. E quarto, combater a preguiça com a sabedoria, a humildade e a gratidão. Acordar todos os dias e realmente estarmos gratos e sentirmos humilhados para que Deus, um ser infinitamente superior que nós, nos dar tantas graças, tantas dádivas, e realmente termos a sabedoria de saber como usar esse tempo para expandir o reino de Deus aqui na Terra. E quinto, se não me engano, que Deus não requer os seus filhos, os seus fiéis, que estejam sempre a trabalhar, porque a pessoa que está sempre no seu ofício, sempre focada no trabalho, workaholic, é preguiçosa perante Deus, perante a sua família, perante a sua vida espiritual. Portanto, vamos só acabar, tal como sempre, com uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai do céu, eu agradeço mais uma vez por nos trazer este dia, por este momento e por nos fazer usar o tempo que nos dá, pelo tempo que nos dá e também por nos fazer usar o tempo que nos dá com produtividade e com sabedoria. Eu rezo, Senhor, por todas as pessoas que estão a ver este vídeo, que possam assimilar estes conhecimentos e possam realmente humilhar-se perante a sua grandiosidade e os dons que o Senhor continua a fazer por nós e as maravilhas que o Senhor continua a fazer por nós, mesmo que nós muitas vezes tomemos isso por garantido, e que possamos ser bons servos e que possamos expandir o seu reino aqui na Terra, usando essas dádivas que o Senhor nos dá todos os dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E lembra-te sempre que Deus providenciará.